Saudações a todos. Buscando então para nossa reflexão, novamente o livro Nosso Lar, de André Luiz. Já vimos, o prefácio de Emmanuel, mas vale a pena vermos o prefácio de André Luiz e trazermos algumas reflexões desse espírito que se desnuda para nos trazer um aprendizado. Então ele coloca: a vida não cessa, a vida é fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões. Vamos até parar. A vida não cessa. Então isso é muito importante. Infeliz daquele que entende que a vida começa no nascimento e termina com o desfalecimento dos órgãos, né? Infeliz daquele que assim sente, que assim pensa, que assim vive, porque a vida vai muito além da encarnação. A encarnação, na verdade, é um estado temporário. Nós encarnamos, mas a nossa verdadeira pátria é o plano espiritual. Então, estar encarnado é temporário. E a vida, então, é fonte eterna, e a morte é o jogo escuro das ilusões. Porque é aí que nós vamos nos defrontar verdadeiramente, não é? Com aquilo que cultivamos, com aquilo que alimentamos. Nós sabemos que Jesus nos ensinou, o seu tesouro está onde está o seu coração. Então, dependendo ali do que nós cultivamos nos nossos pensamentos, nas nossas buscas mais íntimas, mesmo não chegando a concretizá-las no plano da matéria, é o que estaremos vivendo. E quantas vezes não é dentro desse jogo escuro das ilusões criadas por nós mesmos, fugindo então da vida real do espírito pleno, do espírito que veio para viver em plenitude. Bom, mas continua André Luiz. O grande rio tem seu trajeto antes do mar imenso. Copiando-lhe a expressão, a alma percorre igualmente caminhos variados e etapas diversas. Também recebe afluentes de conhecimentos aqui e ali, avoluma-se em expressão e purifica-se em qualidade antes de encontrar o oceano eterno da sabedoria. Cerrar os olhos carnais constitui operação demasiadamente simples. Então, morrer, na verdade, que é fechar os olhos carnais, é muito fácil. A dificuldade é realmente desencarnar, né? Desligar-se da matéria. Continua ele. Permutar a roupagem física não decide o problema fundamental da iluminação, como a troca de vestidos nada tem a ver com as soluções profundas do destino e do ser. Ó caminhos das almas, misteriosos caminhos do coração! É mister percorrer-vos antes de tentar a suprema equação da vida eterna. É indispensável viver o vosso drama, conhecer-vos detalhe a detalhe no longo processo do aperfeiçoamento espiritual. Aqui vale a pena refletirmos também, porque ele afirma que é indispensável viver o vosso drama. Então, cada um tem que se voltar para si mesmo, buscando ali não só as fragilidades para tentar se tornar mais firme, né? Menos tentado, né? Mais forte nas decisões adequadas, nas decisões que nos são mais interessantes, mais dignas. Mas, ao mesmo tempo, é preciso também que mergulhemos dentro de nós mesmos, como falávamos antes, no prefácio de Emmanuel, para percebermos as nossas virtudes que devem ser trabalhadas, né? Se percebemos ali algum instinto de atos, de quando em quando de bondade, que determinemos para nós mesmos:
Vou ser melhor, vou ter mais atitudes de bondade, vou ter mais atitudes de compreensão, né? Então, é preciso que haja esse mergulho em nós mesmos e essa força para reverter as situações que se apresentam, porque, de modo geral, nós insistimos em manter o mesmo ritmo de vida, repetindo os erros cometidos. Daí, essa caminhada tão mais lenta. Continua André Luiz. Seria extremamente infantil a crença de que o simples baixar do pano resolvesse transcendentes questões do infinito. Então, não basta conhecermos, né? O Espiritismo, ele veio, essa revivência do cristianismo veio baixar o pano. Mas mesmo com o pano baixado, nem sempre tem se operado em nós as mudanças necessárias. Então ele coloca: uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda? Que colocação maravilhosa de André Luiz, que passou por experiências dolorosas, mas se superou. E ele diz: o que precisamos mais? Quantas mortes, quantas voltas ao corpo de carne ainda necessitamos para despertar? E o letrado em filosofia religiosa fala de deliberações finais e posições definitivas. Ai, por toda parte, os cultos em doutrina e os analfabetos do espírito. Sem dúvida, muita cultura doutrinária, mas um analfabetismo em espírito. É preciso muito esforço do homem para ingressar na academia do Evangelho do Cristo. Ingresso que se verifica quase sempre de estranha maneira. Ele só na companhia do Mestre, efetuando o curso difícil, recebendo lições sem cátedras visíveis e ouvindo vastas dissertações sem palavras articuladas. Que parágrafo maravilhoso, porque é justamente isso. Nós estamos aqui no palco da vida, muito amados. Somos amados por Deus nosso Pai, somos amados por esses espíritos que já despertaram pela causa do bem, que já reconhecem em nós o potencial que trazemos. E por isso que apostam em nós, por isso que buscam nos ajudar. Porque olham lá adiante, percebem que temos essas condições. Mas essa caminhada, como ele coloca aqui, na verdade é solitária, é na companhia do Mestre. Então nós não teremos mestres em cátedras que na verdade nos nortearão. É dentro de nós mesmos, é essa voz que nos fala, é essa voz que nos aponta, é esta voz que nos diz, buscando lá Paulo na carta aos Romanos: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Transformai-vos. Então, é isso que nós temos que perceber. Nós interpretamos muito mal. Normalmente entendemos: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o, como se nós tivéssemos a tarefa de transformar o mundo. Não, não, não. É transformai-vos. Nós é que temos que mudar, como ele fala, para conhecermos a boa e agradável vontade de Deus. Reformulando a nossa compreensão da boa,
agradável vontade de Deus. É isso que Paulo nos fala. Transformai-vos. Então, a mudança, muitas vezes podemos pensar, como será depois que tudo isso passar, esse período de chamamento que estamos vivendo? As coisas continuarão como era? Haverá mudança? Nós não temos que pensar como estará a sociedade. Como eu estou nesse tempo que estou tendo a oportunidade de mergulhar em mim de forma mais profunda para me conhecer melhor. Para perceber ali as minhas fraquezas, mas ao mesmo tempo a minha capacidade de renovação. Buscando lá todos esses expoentes, Pedro, as lágrimas quentes da dor do arrependimento, e superou-se a si mesmo, tornando-se Pedro verdadeiramente. Paulo, naquela escolha infeliz do caminho da crueldade, desperta para o verdadeiro sentido daquilo que lhe cabia, do amor de Jesus em seu caminho. Então é perceber as potencialidades mergulhando em nós mesmos, sem medo do que vamos perceber, porque é só percebendo que nós vamos conseguir mudar. Sair desse quadro de ilusões que vamos criando, de falsas realidades, de alegrias que vão nos descuidando e vamos passando pela vida, né? Buscando aqui algo que reluz ali e vamos nos descuidando dos verdadeiros sentidos. Mas continua ele. Muito longa, portanto, nossa jornada laboriosa. Nosso esforço pobre quer traduzir apenas uma ideia dessa verdade fundamental. Grato, pois, meus amigos, manifestamo-nos junto a vós outros no anonimato que obedece à caridade fraternal. A existência humana apresenta grande maioria de vasos frágeis, que não podem conter ainda toda a verdade. Não podem conter ainda toda a verdade. Tanto que Jesus nos disse: ainda não poderei vos dizer tudo, porque não poderei suportar. Então, toda a verdade que ele poderia ter passado, ele não pôde, e ainda não pode, porque não poderíamos suportar. Aliás, continua o texto, não nos interessaria agora senão a experiência profunda com os seus valores coletivos. Não atormentaremos alguém com a ideia da eternidade. Que os vasos se fortaleçam, em primeiro lugar. Então, aqui é o voltarmos para nós mesmos, né? Porque às vezes abraçamos a causa de despertar consciências e a nossa continua com uma luz muito fraquinha. Mas vamos, né? Presos a esta causa de despertar consciências, violentando quantas vezes consciências que ainda nem se deram conta da ideia da eternidade. Então é o respeito que nós temos que ter pelo grau de entendimento ou, na verdade, o grau de vontade de entender, né, de cada um de nós. Que os vasos se fortaleçam em primeiro lugar. Forneceremos somente algumas ligeiras notícias ao espírito sequioso dos nossos irmãos na senda de realização espiritual e que compreendem conosco que o Espírito sopra onde quer. É isso, somos espíritos e o Espírito sopra onde quer. Temos um corpo de carne, mas mesmo com o corpo de carne, somos espíritos e sopramos onde queremos. Então estamos onde o nosso coração deseja estar. Nos aproximamos de quem desejamos pelos processos de afinidade positiva, de simpatias, de afetos, como infelizmente nos aproximamos também numa ligação quantas vezes muito forte pelos laços dos desafetos. E agora, diz ele, amigos,
que meus agradecimentos se calem no papel, recolhendo-se ao grande silêncio da simpatia e da gratidão. Atração e reconhecimento, amor e júbilo moram na alma. Crede que guardareis semelhantes valores comigo, a vosso respeito, no santuário do coração. Que o Senhor nos abençoe. André Luiz. E nós nos fazemos seus amigos, na medida em que vamos mergulhando na sua vida, nas suas experiências, no amor que ele tem, nos se desnudando para nos trazer melhores condições. E pensando então nesse processo de expiação, de arrependimento, porque quem estuda esse livro, ele deve ser estudado por aquele que já está na doutrina, que já tem determinados conhecimentos das obras básicas, para que ele não se torne um livro fantasioso, e sim uma riqueza que nos traz um entendimento profundo do que é encontrar-se do lado de lá e mergulhar-se em si mesmo e renovar-se. No livro 4 do Livro dos Espíritos, nós temos lá o capítulo 4 que fala sobre expiação e arrependimento. Então, são várias questões, mas é importante que percebamos que o desejo da encarnação é justamente a oportunidade que, quando estamos no plano espiritual, temos de nos elevar, de reparar os nossos erros. Então é muito comum o espírito retornar ao palco da vida sedento, sequioso de mudanças. Porque muitas vezes, do lado de lá, ele tem essa noção do quanto se equivocou, do quanto perdeu de oportunidades de fazer o bem, quando poderia ter feito, e do mal também que praticou. Então tudo isso para ele se torna mais claro por um grande número de espíritos mais conscientes. Mas ao mergulhar na carne, muitas vezes nos deixamos levar novamente, né, pelos velhos hábitos, ao invés de nos renovarmos. Então, a espiritualidade tudo fará para que busquemos caminhos que nos despertem. E o que desperta? É o trabalho no bem. Quantas vezes é o trabalho no bem, estendendo as mãos ao próximo, que vai nos auxiliar ao verdadeiro trabalho no lar, nos tornando mais compreensivos, mais presentes, mais laboriosos e mais entregues a uma vida em que possamos fazer dos nossos lares um ninho seguro, onde todos possamos nos sentir reconfortados. E é sempre muito bom nos lembrarmos que não devemos ter essa ideia de que existe um determinismo, uma expiação fatal, né? O que é fatal em nossas vidas é o progresso. Deus nos deu a perfectibilidade. Por isso que ele nos criou a sua semelhança, porque ele nos deu a condição de irmos nos burilando, de irmos nos tornando perfectíveis. Essa é a grande maravilha da vida. Então, achar que dentro da lei de causa e efeito, necessariamente passaremos por determinadas situações, porque assim agimos lá atrás, é desconhecermos a misericórdia de Deus. Jesus falou, né? Misericórdia quero, sacrifício não. O que ele quer dizer? Se nós conseguirmos, e no Livro dos Espíritos, Kardec trabalha de uma forma profunda as 10 leis morais. Se nós conseguirmos nos empenhar nessas 10 leis morais, tornando as nossas vidas mais equilibradas, com certeza nós atenuaremos muitas situações que estamos sujeitos a passar, mas que serão atenuadas pelas nossas escolhas. Então não deixemos de ler, de estudar esses capítulos do livro 4 do Livro dos Espíritos, em que vemos lá
que o arrependimento sincero durante a vida é suficiente para extinguir as faltas e fazer que se mereça a graça de Deus? O arrependimento auxilia a melhora do espírito, mas o passado deve ser expiado, mas entendendo que essa expiação, ela pode ser em muito amenizada na medida em que o amor cobre a multidão dos nossos pecados. Por isso o livre-arbítrio. Por isso o bom uso do livre-arbítrio, das escolhas felizes, que não impedirão determinadas situações, que são necessárias para o nosso processo de crescimento, mas quantas coisas nós podemos atenuar ou desviar do nosso caminho. São muitas as reflexões, que possamos então meditá-las. Meditar é mergulhar, meditar, medir. Meçamos ali os nossos pensamentos, mergulhemos em nós mesmos. Façamos, criemos esse hábito e com certeza nos sentiremos muito mais reconfortados. Que fiquemos em paz. Olá pessoal, tudo bem? Na semana passada eu tive um pequeno problema com o áudio e acabou atrapalhando o meu tempo. Eu vou terminar o capítulo passado para poder começar um novo do nosso estudo. Alguém me tocou. Eu vou finalizar o último parágrafo do 14, que era o recomeçar. Cabe a nós agora fazer o parto do nosso renascimento. Deixemos morrer em nós tudo aquilo que não sirva para o nosso crescimento, tudo aquilo que nos faz mal e nos causa lágrimas de dor e aflição. Vamos renascer para a vida que nos aguarda em novas chances de crescimento, alegria, amor e paz. Nascer de novo nos dá a ideia de que é preciso voltarmos a ser como criança, recuperando em nós mesmos os dons da alegria, espontaneidade, pureza de coração, ausência de julgamento, criatividade e capacidade de reconciliação. Virtudes que as crianças têm de sobra. Afinal de contas, Jesus afirmou que o reino do céu é das pessoas que são como crianças, em Mateus 19:14. Voltaremos a ser crianças em uma próxima encarnação, reaprendendo a viver. Mas poderemos desde já alcançar o reino da luz se deixarmos nossa criança interior emergir da infância, dando nova vida ao homem que já se julga velho demais para recomeçar. E a oração que encerra este capítulo: Jesus, aqui me encontro ferido por tantos fracassos, cansado de experimentar desilusões. Seu evangelho fala repetidas vezes sobre o reino de Deus, onde imagino que deve haver paz e amor. E eu ainda me sinto fora desse reino. Sei que você me convida a entrar, mas vejo que a porta da entrada é estreita e baixa. E hoje aprendi que a porta é feita para que somente os humildes passem por ela, porque, via de regra, os orgulhosos carregam muitas coisas desnecessárias consigo. Geralmente estão cheios de si e não conseguem passar pela porta estreita. E a porta também é baixa, somente uma criança consegue passar por ela. Meu eu adulto não passa. Teria de engatinhar como criança para entrar. Por isso, mestre amado, descobri que preciso fazer uma cirurgia espiritual para diminuir meu peso e minha estatura. Preciso extirpar o orgulho de mim para me tornar humilde, retirando a prepotência e a arrogância que não me deixam passar pela porta do reino do céu. E preciso fazer um trabalho de rejuvenescimento para voltar a ser como uma criança. Só assim seria admitido no reino do Pai. Seja meu cirurgião, amigo Jesus. Ajude-me a nascer de novo para a vida, a felicidade e o amor. Eu preciso, eu quero, mas preciso de sua mão. Assim seja. E seguindo, capítulo 13, sem pedras na mão. Capítulo 15, Companheiros do Cristo.
Reconheçamo-nos na condição de companheiros do Cristo, que anseia agir por nossas mãos e ver com os nossos olhos, abençoar com a nossa voz e amparar com o nosso discernimento na construção do reino de amor e luz a que fomos trazidos, não só para teorizar e aguardar, mas também para renovar e fazer, elevar e construir. De um livro de Bezerra de Menezes, Bezerra, Chico e Você, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier. Bezerra de Menezes, que em sua derradeira experiência na Terra soube não tão bem ser amigo de Jesus, tendo recebido em vida o título de o médico dos pobres, vem do mundo espiritual formular um convite para que nos reconheçamos como companheiros do Cristo. É uma proposta que, na verdade, já havia sido feita por Jesus quando ele nos chamou de amigos, em João 15,15. Como provavelmente nos esquecemos deste convite, Dr. Bezerra nos relembra a intenção de Jesus. O Cristo não deseja apenas ser o Messias, o Salvador, o Mestre ou o médico de nossas almas. Sua intenção é de ter um relacionamento mais íntimo conosco, por isso nos chamou de amigos. E Dr. Bezerra pede que não nos esqueçamos disso, que nos reconheçamos como companheiros do Cristo. Há mais de 2000 anos ele vem tentando se aproximar de nós. Creio ter chegado o momento de selarmos essa amizade. Você não está com esse livro nas mãos por obra do acaso. É Jesus quem está querendo falar com você, estar mais próximo de você, tal como dois grandes amigos ajudando-se mutuamente. Eu sei que você tem uma lista de pedidos nas mãos para apresentar a Jesus. Eu sei também que ele quer ouvi-lo e deseja ardentemente ajudá-lo em suas dificuldades. Afinal, ele é seu amigo. Aliás, poderia dizer que é o seu melhor amigo. E está disposto a fazer tudo o que for bom para você. A amizade, porém, é uma via de mão dupla. Jesus é seu amigo, mas você também é amigo de Jesus. Nós queremos tocar Jesus e Jesus, de igual forma, deseja nos tocar. O Nazareno também tem uma lista de pedidos a fazer para você. Dr. Bezerra nos apresentou essa relação, que traz 4 solicitações. Cristo deseja agir por nossas mãos. De que maneira você acha que ele usaria as nossas mãos? Usaria para bater, matar, agredir, roubar? Certamente não. Sem dúvida, Jesus usaria as nossas mãos para socorrer, abraçar, alimentar e amparar todos aqueles que estão precisando de uma mão amiga, na mesma medida em que ele nos acaricia quando estamos abatidos. Cristo deseja ver com os nossos olhos. O que ele faria com os nossos olhos? Por certo, Jesus procuraria enxergar as pessoas que estão sofrendo à nossa volta, as quais nós muitas vezes nem percebemos, por causa do nosso olhar distante e indiferente. E de que maneira Jesus as olharia? Estou convicto de que ele teria um olhar de compreensão, ternura e compaixão para todos aqueles que passassem diante de seus olhos penetrantes, porque é desta forma que o Mestre olha para nós quando nos sentimos perdidos e desolados. Cristo deseja abençoar com a nossa voz. Ele quer falar pela nossa boca. Que palavras Jesus falaria para as pessoas que cruzam diariamente o nosso caminho? Tenho absoluta certeza de que o Mestre teria palavras construtivas, esperançosas, motivadoras e amigas, pois é desse jeito que ele também se dirige a nós. E de que modo Jesus falaria? Não teria impaciência no falar, tampouco irritação, azedume ou pressa. Ele tem estrelas cintilantes nos lábios. Cristo deseja amparar a construção do reino de amor e luz com o nosso discernimento. Jesus quer usar a nossa razão e a nossa inteligência para construir na terra o reino de Deus. Ele sabe distinguir o bem do mal, o certo do errado, o justo do injusto, o ódio do amor. Os valores na terra hoje estão invertidos. O mal muitas vezes triunfa pela omissão dos bons. Por isso o Mestre pede que o nosso amor seja corajoso, que a nossa inteligência seja atuante, para separarmos o joio do trigo. Estes são os pedidos do Cristo. Ele quer agir por nossas mãos, olhar por nossos olhos, falar por nossa boca, construir o reino de luz pelo nosso discernimento. Atender a estes pedidos implica para nós aceitarmos a direção do Cristo para a nossa vida, a fim de que venhamos a agir como ele agiria,
a falar como ele falaria, a olhar como ele olharia e discernir como ele discerniria. Muitos de nós talvez estejamos pensando que tudo isso exija muito sacrifício, mas nos recordemos de que o amigo Jesus um dia morreu por nós e até hoje continua sendo crucificado quando o deixamos sozinho na tarefa de construção do reino de Deus na terra. Até quando isso vai ficar assim? Até quando a nossa relação com Jesus será mero fruto do nosso interesse em que somente Ele se dedica a nós? Até quando continuaremos negando nosso amigo Jesus? Bezerra de Menezes assevera que o companheiro de Jesus não é aquele que teoriza e aguarda, é aquele que renova, faz e constrói. Pedro negou Cristo por 3 vezes, e nós quantas vezes já o recusamos? Será que o galo que cantou a Pedro continuará cantando para nós também? E a oração, Cristo Jesus. Durante a minha vida, eu aspirei à vida religiosa, frequentei igrejas e templos, participei de missas, cultos e reuniões espirituais. Sempre me ajoelhei diante da sua figura, na maioria das vezes, para pedir socorro em minhas dificuldades. Mas nunca me deparei com a ideia de que você deseja ser nosso companheiro para atuar na terra por meio de nossos braços, nossos olhos, nossa boca e inteligência. Para falar a verdade, Jesus, eu me sinto indigno dessa sua solicitação. Como eu, cheio de imperfeições, aflições e problemas, posso ser um canal do seu divino auxílio aos outros. Escuto sua voz me dizendo: eu escolhi atuar por seu intermédio para exatamente curar as suas feridas. Estando próximo dos outros, eu estarei mais próximo de você. Ajudando aos outros por meio das suas mãos, eu poderei tocá-lo com meu amor. Ajudando aos outros com a sua voz, eu poderei lhe falar palavras de esperança e luz. Ajudando aos outros com a sua inteligência, eu lhe darei a lucidez para entender e resolver seus próprios problemas. Esteja comigo e eu estarei contigo, hoje, amanhã e sempre. Assim seja, Jesus. E o capítulo 16, os 7 passos da felicidade. Jesus andou por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando a boa notícia do reino e curando as enfermidades e as doenças graves do povo. O Evangelho de Jesus segundo Mateus 4:23. Jesus tinha por hábito ir ao encontro do povo, a fim de levar a sua mensagem de amor à humanidade. Ele amava agindo, socorrendo os aflitos de toda a ordem, curando as doenças do corpo e da alma, sempre atraindo grande quantidade de pessoas à sua presença. Cristo não foi um profeta teórico. Diante da multidão faminta, multiplicou pães e peixes. Junto aos enfermos, realizou inúmeras curas. Perante os desesperados e tristes, distribuiu sua palavra de esperança e alegria. O evangelista Mateus afirma que Jesus andou por toda a Galileia, realizando seu ministério de amor. No tempo de Jesus, a Galileia era uma das províncias da Palestina, formada por algumas cidades, como Nazaré, Cafarnaum, Magdala, Corazim e Tiberíades. Jesus passou por todas essas cidades e não passou como turista. Em todas elas deixou as marcas do seu amor. Aliás, o Cristo foi o peregrino do amor, pois não se limitou a permanecer na cidade onde foi criado, Nazaré, tendo visitado as demais cidades da Galileia, bem como cidades de outras províncias, como a Samaria e a Judeia. Estima-se que na época a Palestina tinha extensão territorial de 240 quilômetros. Jesus percorreu toda a Palestina por mais de uma vez, e não fez isso utilizando carro, avião, tampouco montado em um animal. Ele fez todo o percurso a pé, usando sandálias, enfrentando o vento empoeirado, o clima quente do leste e as fortes tempestades do oeste. E nessas longas viagens, Jesus não tinha hotel para se hospedar. Se não podia se hospedar na casa de seus discípulos, recolhia-se ao abrigo de árvores frondosas onde orava ao Pai, contemplando as estrelas do firmamento. Ele mesmo afirmou que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. Em Mateus 8:20.
É esse Jesus que continua até os dias de hoje peregrinando pelo mundo, curando os enfermos e anunciando a boa nova do reino de Deus. Se ontem o corpo carnal não impediu Jesus de se locomover por milhas e milhas de terra, que dirá hoje, quando o Mestre, na condição de governador espiritual da terra e liberto de qualquer impedimento físico, pode atingir qualquer região do planeta numa fração de segundo, pela simples vontade do seu pensamento sublimado. Quando Jesus pensa em você, imediatamente ele se põe ao seu lado. Na passagem do Evangelho, que ora estamos comentando, Mateus realça dois aspectos do Cristo em sua missão: o Cristo Salvador e o Cristo Redentor. O Cristo que salva é aquele que nos socorre em nossas aflições, aquele que andou por toda a Galileia, curando as enfermidades do corpo e do espírito. Geralmente é para esta faceta de Jesus que nós apelamos quando a crise entra em nossa vida. E é este mesmo Jesus que continua percorrendo as estradas do mundo em busca dos que sofrem. Mas o Evangelho nos mostra também outra faceta muito importante do Cristo. É o Cristo Redentor. O Cristo que nos liberta do cativeiro dos equívocos que nos fazem sofrer. Jesus não deseja apenas curar os males que nos afligem. Deseja também ensinar que não venhamos a entrar em contato com o mal. E uma vez tendo nos envolvido com o mal, como nos libertarmos dele. Aqui está o aspecto redentor de Jesus, o mais importante de sua missão e para o qual, creio eu, não temos dado a devida importância. Mateus afirma que Jesus, além de curar, percorria as sinagogas ensinando a boa nova do reino. O Cristo não apenas cura, mas, sobretudo, ensina quais são as leis espirituais que presidem o nosso destino. Proponho aqui duas indagações muito importantes para a nossa reflexão, pois a partir daí poderemos estabelecer mais proximidade com Cristo. Por que Jesus ensinava? O que ele ensinava? Para responder à primeira questão, eu vou me valer das próprias palavras de Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em Mateus 5:5. Jesus pretende nos tirar da ignorância espiritual, o motivo dos desacertos que temos cometido ao longo de nossa história, os quais nos têm feito sofrer. O sofrimento é a ação do homem em descompasso com as leis divinas. É interessante observar que o único título que Jesus invocou para si foi o de Mestre, em Mateus 23:8. Isso ele fez para chamar a nossa atenção para o eixo principal de sua missão, que era não apenas a de socorrer os nossos padecimentos, mas principalmente a de nos libertar da cegueira espiritual por meio da luz dos seus ensinamentos. Tocamos o coração de Jesus não apenas quando pedimos a Ele que nos ajude em nossas aflições, mas também o tocamos profundamente quando decidimos ouvir os seus ensinamentos e nos esforçar para inseri-los no contexto da nossa existência. Jesus tem forte preocupação de educar o homem e agir melhor, porque a partir disso, a vida do homem melhora por si só. Cristo é capaz de nos ajudar a sair do fundo do poço de qualquer dificuldade, mas a vivência dos seus ensinamentos evitaria que caíssemos no poço. Todas as vezes em que procurarmos os ensinamentos do Cristo, tentando compreendê-los e contextualizá-los em nossa vida, tenhamos a certeza de que estaremos ligados a Ele e de que não nos faltarão sua inspiração e seu amparo, pois o Mestre se interessa pelo discípulo, tanto quanto o discípulo se interessa por seu Mestre. Quando você busca aprender com o Mestre Jesus, Ele também o procura para lhe dar o aprendizado de que você necessita. Nisso ocorre o nosso encontro com Jesus, ou seja, duas vontades se completam, a nossa de aprender e a dele de ensinar. Mas, afinal de contas, o que Jesus nos ensina? Eis a segunda questão proposta. Mateus diz que Jesus ensinava a boa notícia do reino. A que reino Jesus se referia? Era o reino de Deus, o qual, segundo o Mestre, está dentro de nós. Lucas 17:21. Em todo o Evangelho, Jesus ensinou quais são as 7 chaves que abrem as portas deste reino. Humildade, em Mateus 5. Misericórdia, Mateus 6. Desapego,
Mateus 6, perdão, Mateus 6, fé, Lucas 8, 48, perseverança e amor, Lucas 8, 48, Mateus 10, 22. Amor em Marcos 12. O exercício de cada uma destas virtudes vai abrindo as portas da felicidade em nossa vida, pois entrar no reino de Deus é encontrar a felicidade com que tanto sonhamos e que está tão perto de nós. A infelicidade está diretamente ligada à falta de vivência desses ensinamentos espirituais apresentados pelo Cristo há mais de 2000 anos. Desistir dessas verdades é desistir de ser feliz. Vamos refletir seriamente sobre os 7 passos da felicidade propostos pelo Mestre e verificar em quais deles estamos necessitando avançar. Estacionar é abraçar a dor. Eu sei que preciso melhorar em todos, mas noto que meus problemas estão diretamente ligados aos tópicos nos quais o meu desempenho é menor. Estou certo de que com você também é assim. Jesus é o mestre da felicidade, pois nos ensina que ela está dentro de nós e que pode ser alcançada à medida que formos penetrando o reino dos céus, aqui na terra mesmo, através da utilização das 7 chaves às quais nos referimos acima. Jesus nos deu o mapa do tesouro. Estávamos perdidos e Ele nos deu um autêntico GPS para a nossa evolução espiritual, indicando-nos o caminho que deveremos seguir para sermos felizes. Se estivermos dirigindo e o GPS nos disser para entrarmos à direita, nós obedeceremos ao comando, pois não queremos nos perder. Da mesma forma, quando estivermos ofendidos, por exemplo, o GPS de Jesus nos falará para perdoar. Se não seguirmos orientação, vamos nos perder no caminho da felicidade. E nós mesmos sofreremos as consequências pelos desvios das rotas. Não seguir os 7 passos propostos por Jesus nos deixará mais distantes da felicidade e mais próximos da dor, da miséria e da doença. Que não nos lembremos apenas do Jesus que salva, que também nos interessemos vivamente pelo Jesus que ensina a não nos perdermos nos caminhos da vida, sofrendo desnecessariamente. Oração. Amigo Jesus, muitas vezes sinto-me desorientado na vida. Ajoelho-me diante de você, rezo, mas sinto que fico com a mesma sensação. Muitas vezes eu peço que me cure, mas eu continuo doente. Peço que me abra uma porta profissional e as portas continuam trancadas. Rogo para que endireite os caminhos de um filho perdido no vício e ele continua cada vez mais atolado no erro. O que acontece, Jesus? Tire-me esta dúvida. Por que você cura alguns e não cura outros? Faço um silêncio, querendo ouvir a voz do meu mestre. Dentro do meu coração, ouço as suas palavras meigas. Filho amado, meu amor cobre todas as ovelhas do meu rebanho. Ninguém está longe do meu olhar atento, mas o Pai Celeste dá liberdade a cada filho para escolher o aprisco onde deseja permanecer. E quase sempre meus irmãos se distanciam completamente das instâncias de paz e amor que eu lhes ensinei. Eu continuo chamando todos os meus amigos para que voltem o quanto antes à estrada do amor. Inclusive faço isso através desse livro, mas muitos ainda resistem em retornar. Contudo, eu não desisto de ninguém, como não desisto de você que me busca nesta prece. O meu silêncio não é inércia, é espera de que cada filho tome a decisão de seguir os passos da felicidade que eu lhes ensinei em nome do Pai, que vela por todos nós. Assim que eles derem o menor sinal de transformação, eu os receberei em meus braços fortes e acolhedores. Obrigado, Jesus, por seu infinito amor. Eu quero retornar. Assim seja.